Bom, boa tarde a todos que estão aí na sede do GEP em Marília, né? E também quem está aqui online. Esta atividade é uma atividade do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Marília e Região, que é mensal. Então a gente traz um filme, traz um comentador, às vezes dois, enfim, dependendo da situação. E hoje nós temos o Luiz Paiva, Luiz de Paiva Silva, né, o nome completo. Ele é psicólogo, psicanalista também da Sociedade de São Paulo, né? Ele é fundador e atual presidente do Grupo Psicanálise do Uberaba e Região, e ele é membro efetivo da Sociedade de São Paulo, né? E queria dizer só uma coisinha antes. O grupo de estudos é uma instituição ligada oficialmente à Associação Psicanalítica Internacional, que foi fundada pelo Freud, e estamos num processo de virar a Sociedade de Psicanálise por futuro. E estamos com as inscrições abertas para quem quiser fazer a formação no Instituto de Psicanálise de Marília, que vai começar regularmente a funcionar no ano que vem. Mas as inscrições para quem quiser fazer a formação pelo nosso instituto estão abertas até o dia 20 agora, de junho, tá? Então, quem vê, ficar sabendo ainda essa notícia por aqui, ainda dá tempo, tá? A atual presidente aqui do GEP de Marília e Região é a Cibele Brandão, que está aqui presente. Então, Cibele, eu passo a palavra para você fazer algum comentário recebendo o nosso Luiz Paiva, Ok. e depois a gente pode passar para o Luiz para ele fazer os comentários dele, né? Obrigado. Uhum. Obrigado, Cibele. Então, boa tarde a todos, boa tarde quem está aí online, quem está aqui conosco presente. E é assim um prazer muito grande, Luiz, nós recebemos você aqui, como o Luiz Fernando estava explicando, né, o que que é um grupo de estudo psicanalítico. E nós temos uma coisa que nos aproxima muito, né, É, que é o fato que quando nós passamos oficialmente para a IPA, no mesmo dia, no mesmo horário, o grupo de Uberaba passou também. Então, é uma passagem que fizemos juntos. E isso Hum, tem alguma coisa que lembra, assim, algo de irmão, de nascer juntos, é, né? E eu tenho procurado, assim, nessa gestão que eu estou fazendo, sempre ter estreitado nossos laços, né, com vocês, com Rio Preto, e eu acho que nessa fase que nós estamos, talvez a gente tenha muitas experiências para trocarmos, né? uhum, uhum. E junto com as experiências institucionais, temos as experiências científicas, né? Eu sei que esse é um tema que interessa para você. Eu tive a oportunidade de dividir com você a mesa no Congresso, gostei imensamente do que você apresentou e hoje a gente vai ter a satisfação de ouvir você, tá Que bem? bom. Tá Então, um bem. grande abraço e muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Sibeli, Luiz. então, é com você, Luiz, agora, a palavra. Tá bom, pessoal. Boa noite. Né? A Sibeli falou boa tarde, já estou falando boa noite. Né? De fato, a Sibeli teve comigo na minha formação, né, Sibeli? Né? Ela já foi uma professora, alguém acolhedora que também me ajudou nesse percurso, né? Coincidentemente, nos tornamos grupo juntos também, né, Sibeli? Vamos lá. É, Nesse trabalho que a Sibeli está falando, eu fiz um trabalho curto a respeito de uma entrevista que eu tive com um casal aqui no meu consultório. É no consultório porque eu achei um ambiente mais favorável, tá? Mas poderia ter sido na casa deles. Eu que sugeri a entrevista para conhecê-los melhor. Daí eu escrevi um trabalho. Quando eu pensei no filme Greta,
Eu tinha pensado num filme e, de repente, o filme Greta veio e atropelou a primeira ideia, que seria O Quarto de Jack, né? E aí o filme Greta veio, atropelou, dei até uma dorzinha de cabeça aí pro Luiz Fernando, porque teve que mudar e tal, né? E aí eu pensei, bom, eu escrevi esse trabalho e eu vou fazer esse trabalho como um comentário ao filme, porque eu acho que tem uma relação bem próxima, tá? E se vocês não se importam, eu vou ler esse trabalho. Não sei Tá se está bom. dando para me ouvir. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Está ouvindo Não sei bem? vocês aí, né? É um trabalho é um trabalho curto, tá, gente? Eu escrevi ele de uma forma um pouco diferente de um trabalho científico, tá? E ele se intitula Quantas cores tem o arco-íris, tá? Eu começo com uma frase do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, tá? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães Rosa. Então, quero falar de Betânia e Fernando, de meninas e meninos, neste mundo cheio de gente andando por aí feito manequins. Por que não citar sofisticadas teorias de um mundo que engatinha e arrisca pequenos passos? Quero falar, falo-ar, da vagina e do pênis, destes volumes e reentrâncias que já vêm no pacote, inspirando desejos ou, invisivelmente, pisando nas crateras da colorida periferia. Gente homem, gente mulher, gente viado e sapatão, gente trans, trava, gente que não é, mas brinca com brincos, piercings e bigodes. Que composição, que fluidez. Gente arte, cria, criação e criação performática, razoável. Tira dali, põe de cá, enfia de um jeito, sente de outro, escondem, mostram, amam. O que querem amar? Ou querem amar? Qual cicatriz produziu a ferida? Ou qual ferida cicatrizou? Dias atrás, o armário escondia o ar comprimido, a ciência esfoliava para confirmar a natureza das coisas. A batina ereta e bem passada, fiel ao Deus reto, plano e bem formado, suplicava perdão. E agora? O que reza a cartilha? Estranho pensar que no colorido performático do gênero conquistado desfila ousadia, rebeldia, mas não cansam de apanhar, de sangrar, luta dura sol a sol, esperando a noite cair. Aí sim, mesmo com cara borrada, sambam alegria de existir. Sandálias, botas, reticências e proezas gritam por aí que nossa luz quase fálica lumia o rastro antigo e puído, as marcas de uma transforma-ação já conquistada. O senhor Freud, com seu bigode, gritou lá atrás que meu traço no papel, se consigo escutar, performa uma cena amorosa de Laio, Édipo, Jocasta. Ou Laio e Édipo. Melhor, Édipo e Jocasta. Ou mesmo surrupiar dele seu pênis e me adornar? Posso transitar, papai, mamãe, dela o esmalte e dele o bigode? E o Hans? Mato, mordo, arranco e saio correndo. Viro barata kafkaniana ou até mesmo o Parnaso morcego dos anjos, quiçá talvez.
Nanine em Greta. O senhor do bigode, generoso, limitado, castrado, diga-se de passagem, mesmo excitado na história do recalque, melhor dizendo, no recalque da história, penetrou o Zeitgeist, sua marca infinita. Na primavera, arranjos de girassóis, orquídeas, hortênsias, rosas e hibiscos. No inverno, resistem camélias, cerejeiras, begônias e gardênias. E agora, sem a marca do tempo, quais arranjos minha limitada bacia pode compor dessa colheita variada? Onde foi parar a menina e o menino que pulam, gritam, mexem no pipi e, segundo a amiga Klein, na fifi também? Mesmo carregando o destino insalubre e civilizante do encargo restritivo? O senhor do bigode cochicha que, polimorfamente, a criança é eterna e vive lá na casa dos fundos, e vez ou outra faz morada na sala de estar. Fazem bolinhas de sabão que refletem no olhar a inocência pura, desejosa de um vir a ser. Um pouco de clínica, entre aspas, para citar nosso voyeurismo, por que não? Não somos cúmplices do discurso, do desejo, da alteridade avizinhada? Subvertendo o setting convencional, trago, inalo e inspiro no meu olhar caboclos, pombagiras, macumbas e despacho na encruzilhada analítica, entre goles, fumaça, perfume barato, uma pequena história, um mergulho na intimidade de Betânia e Fernando. Tudo começa quando encontrei esse casal aqui perto de casa, passeando lado a lado, porém sem contato físico, lado a lado. Ela desfilava um vestido curto, justo e colorido. Sabia exibir os seios contidos em rendas de poliamida, bem como suas pernas de coxas grossas, torneadas e pigmentadas de um bronze de muito sol, embebido de urucum. Fernando, mais discreto, usava seu antigo boné desbotado de cor azul, quase céu, de dizeres apagados. E como era domingo, deixou em casa sua botina de trabalho, descansando seus pés de dedos tortos numa chinela quase branca. Quando trombamos, os três naquela esquina da padaria, em meio a pães, beijinhos e bem casados, ensaiamos pequena prosa. Você é o mais novo da Terezinha e do senhor José? Eles me perguntam. Sim, o mais novo. Com liberdade compartilhada, pergunto. Você, eu já conheço, Fernando. Mas e você, timidamente, sem saber o nome que usaria, arriscou com orgulho? Sou Betânia. Não raro vejo vocês por aqui, eu digo, mas nunca conversamos. Descemos a dantesca ladeira e, ao nos despedirmos, não pude recusar o convite para um café. Não perdi tempo. Logo fui convidando o casal para uma conversa com a intenção de escrever algo para a abertura de um evento, que seria o pré-congresso que teve em Uberaba, né? Da Febrapse. O tumulto das diferenças. Betânia repousa seus dedos esmaltados no ombro de Fernando, como uma boa esposa, e diz: Ai, eu não sei, ele que manda aqui. Fernando, desconcertado e curioso, quis tempo para pensar. Lá estava eu, envolvido em mais uma história. Na semana seguinte, a surpresa veio com breve resposta na voz grave e baixa de Fernando. Vamos ajudar, sim. Combinamos num sábado à tarde este encontro que não desejava ser uma entrevista, mas sim uma conversa descontraída, amena, despretensiosa.
chegam na hora combinada. Nós três, ou uma infinidade de seres nas labaredas vigilianas. Lá estavam nós três, né? Ou uma infinidade de seres nas labaredas virginianas. Percebi que ambos estavam bem dispostos e capricharam no vestuário. Claro que Betânia não poupou as cores que decoravam aquele corpo esculpido, com quantidades generosas de silicone, cuidadosamente aplicado por suas colegas, desenhando seu corpo feminino na acelerada curva do tempo, mas que imprimia e exalava realização. Iniciei a conversa contando sobre meu trabalho, agradeci a disponibilidade do casal e logo, escondida em sua timidez, as palavras fluíram, como que estivesse à espera de um olhar, escutativo, como prefiro dizer. Fernando pareceu-me feliz ao desabafar. Nós moramos juntos há 40 anos e hoje tenho 68 e ela é um pouco mais nova. Nos conhecemos ainda jovens. Ela passou na porta de casa e ali começamos a trocar olhares. Estamos juntos até hoje. Betânia não perde tempo e logo exibe seu orgulho matronal. Hoje em dia, quem diria, nem mesmo um casal comum vive tantos anos juntos, e bem um com o outro. Minhas amigas e até o pessoal do bairro dizem que somos um exemplo. Lá, do lugar mais sofrido de Fernando, brota uma pergunta, olho no olho. Você, quero dizer, a psicologia, coloca que isso é doença? Fernando percebe meu rubor. Mesmo assim, não desvia seu olhar. E eu, com certo constrangimento, comento. Não mais. Já houve uma época não muito distante que as relações homoafetivas eram consideradas uma espécie de transtorno, com direito a nome e sobrenome. Hoje pensamos assim, Fernando, a maneira como vivemos causa algum sofrimento a você ou ao mundo lá fora? Prejudica alguém? Se não, está tudo bem. Não quero dizer que não exista sofrimento, né? Parafraseando Leandro Gomes de Barros. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Este faz parte da vida. E se for de interesse e necessidade, seja lá de quem for, pode sim ser cuidado. Já imaginou, Fernando, que ali, vizinho do nosso tempo, a heteronormatividade foi considerada a única e privilegiada resposta saudável ao curso do desejo? Estranho, né? Como foi e é difícil conceber outras composições na rizomática trama desejante. Me pergunto, qual doença humana limita a fluidez da mente pulmonar, restringindo a liberdade oxigenada das imperiosas e radicais diferenças? Mente enfisematosa? Acho que a ideia de cura vai desaparecer do nosso vocabulário. Quem sabe também a de doença, né? Falo para ele. O que faziam quando se conheceram? Pergunto. Eu me prostituía. Fui para a vida bem nova. Falas da Betânia. Aos 14 anos, praticamente fui vendida. Mas não saí da casa dos meus pais. E seus pais aprovavam o que fazia? Nada. Desde cedo, meu pai não gostava que usasse vestido. Mas eu rodopiava no quintal de casa, nas roupas da minha mãe e das minhas irmãs. Ele era muito bravo, um homem da polícia, e só queria que usasse saia. E não, só não queria que eu usasse saia. Acho que nem meus irmãos, nem nos falamos mais. Há muito tempo, já não nos falamos mais há muito tempo. Já minhas irmãs me aceitam.
Daqui a pouco vou fazer uma galinhada. Meus sobrinhos adoram. Sinto nesse momento a dureza da vida. Fico surpreso ao ver que tantas histórias difíceis deixaram marcas profundas e hoje calejadas em tecido que nem dói mais. Então prossigo. Naquele dia que trombamos na esquina da padaria, pouco vejo vocês juntos. Betânia, como que protegendo Fernando, vocifera um grito de guerra. Jamais. Não dou pinta na rua com ele. O mundo mata, abandona, caçoa. Não exponho ele. Gosto de casa, cheiro de comida, e quando saio, prefiro o som dos meus tamancos. Fernando, se estou entendendo, parece que você não vê nenhum problema em sair com ela. Eu pergunto, né? Também sou caseiro, diz Fernando, sou de pouca prosa. Sabe, vou lhe dizer uma coisa: no começo ficávamos escondidos. E para facilitar nossa vida, você sabe, motel é muito caro e a gente estava quase mudando para lá, então decidimos morar juntos. Até perdi alguns clientes na minha oficina. Fernando repousa a mão direita no colo de Betânia. Os vi juntos. A cena revela certa beleza, não menos fértil. No entanto, sinto que esse pequeno gesto custou ao casal rasgar a dureza do encontro e fazer nascer a intimidade, agora testemunhada. Ao perceber Betânia amada, pergunto: Você se sente mulher? Ela, sambando sua mão direita, solfejando alegria e gestos ritmados, responde: Claro que sim, mas não dessas amputadas. Meu Deus! Imagina ficar com um buraco, nem pensar. Eu falei, mas não é um buraco, Betânia, é uma cirurgia. Sou interrompido na tentativa de pensar sobre redesignação, né? Na minha tentativa de pensar sobre redesignação, né? Sexual. Ela diz: prefiro meus hormônios e deixar tudo como fez a natureza. E aí eu pergunto: e vocês usam toda a sua natureza? Timidamente, né? Timidamente eu pergunto. E ela fala: ai meu Deus, não falo da minha intimidade. Já Fernando não hesitou. Claro que sim. Te digo uma coisa: não gosto de homens assim feito você, mas quando vejo um de saia, aí não resisto. Demos boas gargalhadas, travestindo um pouco a vontade de chorar. E se me perguntarem quantas cores tem o arco-íris, eu só posso dizer quantas cores cada um de nós for capaz de enxergar. Obrigado. Obrigado, Luiz. Parece, Esse, eu escutando você, parece um conto, né? Você é, escreveu como se fosse um conto, achei. Muito bacana, muito bacana. que bom. É o que eu. É interessante, né? Eu não lia esse conto, né, há algum Não, tempo, né? não, E eu tinha esquecido que eu citei Greta nele, né? é isso mesmo, né? Na hora que eu li, falei, olha, tá aqui, a Greta tá aqui no conto. É. Mas eu E tava essa, falando pro é, Fernando, né? é, Luiz Fernando, ele é um é, filme difícil de assistir, né? É muito difícil, né? É. Eu queria pedir uma licença rapidinho, porque eu queria cumprimentar o Eurides e falar para ele que é um prazer muito grande te receber aqui, Eurides. Oi, Viu? É a Cibele que está falando. tudo bem? Mas Tudo o prazer é bem? eu estar aqui com vocês. Muito obrigado. É, muito bom. Ah, eu quero E aproveitar, continuando, quero aproveitar e cumprimentar também, Eurides, Angelina. A gente tomou Tudo... muitos cafés lá na sociedade. Prazer. Que bom, muito bom. Desculpa interromper, Luiz, mas também Não, fico não, encantado com o teu trabalho. tá, então, estamos abertos. Quem quiser começar
fazer algum comentário. Quer começar, Sibeli? Você que já está com o microfone à mão Eu aí. estou aqui com o microfone, então eu só queria é, fazer um pequeno comentário. De fato, Luiz, é um filme difícil, sim, de assistir. A primeira vez eu percebi assim que eu comecei a me defender muito. Então hoje eu fiz questão de vir e poder prestar bastante atenção, né? E o que eu fiquei pensando, assim, é impressionante como o diretor consegue congregar um grau de sofrimento muito grande. A base do que ele vai apresentando é um trio de pessoas que vivem muito perto de um desamparo quase indescritível, né? Situações incrivelmente dramáticas de vida, que a questão da sexualidade fica até como uma forma de compensação, de ter algum prazer, pelo menos foi assim que eu fui pensando, algum tipo de prazer e contato afetivo também, porque as relações são de uma afetividade muito profunda, né? Mas o pano de fundo é uma condição humana quase insuportável, né? Então eu queria fazer uma entrada assim para a gente começar a conversar. Eu também queria, então, continuando, eu fiquei com a impressão de pessoas assim de uma tal solidão, assim, uma experiência de vida tão assim, como se fosse a parte da vida comum da sociedade, né? Vive fechado, né? No apartamento, vive fechado lá num bar, né? Numa boate, não sei, né? Eu fiquei muito aflito com essa situação assim, enclausuramento, né? Essa coisa fechada, né? E, e uma vida tem uma impressão muito triste, né? Não tem alegria. Até no momento de gozo, ele também chora na hora que está gozando, né? Então, achei tudo muito dolorido, assim, e, e os atores são muito bons, né? Assim, Muito, muito bom. O Nanini é espetacular, eu acho o Nanini um dos maiores que a gente tem no Brasil. E a, Uhum. e a Denise Weinberg, ela é uma atriz que eu estava falando com o Luiz Paiva agora, eu já assisti ela várias vezes lá em São Paulo no grupo Tapa. Ela é espetacular, realmente é uma atriz assim, incrível, né? E outro rapaz não conheço, mas essa coisa tudo fechada. O Luiz falou que parecia um teatro filmado, né, Luiz Paiva? É. É tudo Uhum. fechado, as cenas são paradas, né? Não tem movimentação assim de câmera, né? É difícil de assistir, realmente é um desafio. Então, agora, para os atores, eu imagino que também foi um desafio fazer um tal filme com essa situação, assim, as- asfixiante, né? De falta de Uhum. ar, né? Enclausurado, né? Então, Eu tava agora há pouco assistindo novamente o filme, né? Eu assisti ele há muito tempo atrás, assisti ele hoje de novo. E eu fiquei pensando, nossa, vontade de conversar com o Nanini, perguntar para ele como é que ele ficou depois do filme, né? Que é, eu fico muito impactado, acho muito triste tudo aquilo, ao mesmo tempo muito emocionante, né? Eu acho que tem cenas ali belíssimas no meio daquele sofrimento todo, né? É muito cru, né? Não mas tem. o final é sensacional, O né? final é Porque incrível, né? o camarada volta com a tornozeleira eletrônica, né? Que quer Aham. dizer, andou o processo dele, policial andou, né? Mas ele está solto, né? E aí ele reencontra com o personagem, mas aí já travestido de mulher, né? Então, uma De coisa Greta. assim, de Greta, né? E É. eu estava falando para o Luiz Paiva aqui que eu fiquei assim doidão pela Greta Garbo uma época que eu assisti um ciclo de filmes com ela, vi vários filmes, vários. Eu fiquei assim apaixonado por ela, achei uma coisa assim e, e aí eu fui atrás. Tem uma cenazinha no final, lembra? Ela faz
Parece a Greta Garbo, Parece né? ela. Aham. E eu tive uma dificuldade, mas eu consegui parar a imagem num plaquete que tem lá, né? E eu vi, aquilo lá é de um teste que ela fez para fazer um filme em 1949. Então aquilo ali é um teste para uma filmagem, né? Esse Aham. filme nunca saiu, esse filme de 1949 nunca saiu, mas era um teste, né? E ela não fez, esse filme não saiu, mas eu fiquei Uhum. doidão por ela, acho ela uma atriz assim espetacular, gente. Nossa, Uhum. quem mais quer falar? Quem está aqui online ou aí presente? Quem vai se arriscar? Rosa? Eu queria também dizer que eu fiquei muito feliz de ver o Eurídice, né? A Rosa, do grupo lá do SOS. Olá, Então, eu Rosa. sou aqui de Marília, né? Então, eu estou aqui hoje. Que bom. Costumo estar aqui no nosso Cine Debate. E eu tinha comentado um pouquinho aqui com a Fernanda, que está aqui pertinho de mim, que eu não tinha visto esse filme antes, nem tinha escutado falar, apesar de que a gente recebeu, né? Mas aí não deu para assistir em termos do tempo e também por conta de uma colocação, né, que a Cibele fez, falou assim, é difícil esse filme. Aí eu falei assim, eu vou deixar para assistir lá, eu estou programada, eu quero ir ver. E assim, realmente é muito impactante. E, e eu me reportei aos tempos de faculdade, plantão, né? Quando eu dava plantão em pronto-socorro, principalmente às sextas-feiras ou nos sábados, e que muitas vezes vinham pessoas, né, com várias características dentro desse arco-íris, né? E assim, e as vivências que eles traziam e aquilo que a gente também sentia ali naquela relação, realmente é uma coisa muito difícil de lembrar, de ver como acontecia, de pensar de alguma forma algumas coisas que mudaram atualmente, porque não tem chegado mais assim jovens, porque eu atendo adolescentes, que os pais traziam para que a gente fizesse um trabalho para organizar, modificar aquilo que era a tentativa deles de expressar a sexualidade, né? Então, isso não tem ocorrido assim, explicitamente, mas não que isso não aconteça, mas modificou um pouco, o que é muito bom, né? Mas ainda tem muito chão, né? E assim, os contatos que eu tive, né, com pessoas com essas características e o sofrimento que elas vivem, né, e continuam vivendo até hoje, né? Não vou entrar muito em detalhes aqui, né, de algumas situações que as pessoas trazem, né, dessa vivência de exclusão, né, de como que elas muitas vezes têm medo de deixar ser aquilo que é o que brota nelas, por um receio não só de olhares meio atravessados, mas risco mesmo, né? Risco de vida, né? Literalmente, nas noites da vida, que, é, que são coisas naturais, né? Para os jovens e para a balada e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito difícil e importante da gente conversar. Então, daí que, assim, ao mesmo tempo impactante e difícil, mas muito importante assistir e refletir sobre essas coisas, né? Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito linda a sua fala, muito Hum. poética, muito intensa. Gostei demais. Obrigada. Que bom, que bom, obrigado. Eu acho que, aproveitar que a Rosa falou um instantinho, é, eu acho que para esses grupos ou indivíduos que são muito diferentes, vamos dizer assim, da coisa
azulzinho homem, rosinha mulher, né? Uhum. Então, a Rosa falou arco-íris, né? Quer dizer, hoje em dia a gente tem essa perspectiva que o amor é lindo, qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Cada um que vai saber que pode ser conveniente, né? Mas esses guetos, né? Tipo essas boates que aparecem no filme, assim, quer dizer, é uma coisa importante para a sobrevivência dessas pessoas, desses grupos, né? Porque é onde tem uma exceção, né? Onde tem um espaço de existência, né? Então isso é super importante. Eu acho engraçado que às vezes tem grupos assim que tocam rock pesado, metaleiros aqui em São Paulo, né? Vai ter um show aí de alguma banda dessas pesadas. Aí você começa a ver pela cidade esses grupos todos de preto, com corrente e com não sei o quê. Aí, nossa, eles existem, né? Eles estão por É. aí, né? Eu não, eu não vejo, não frequento, mas eles existem, né? Quer dizer, então tem os guetos, né? Que é importantíssimo para sobrevivência física, né? E psicológica, né? Uhum. Eu estou aqui rindo, falando, eu quero falar outra vez, depois chega. Viu, Luiz Paiva? Eu fiquei assim muito tocada com a cicatriz, né, do rapaz que aparece a princípio é muito difícil de ver e parecia que ia evoluir para uma morte, né, de Uhum. tão extensa que era e a maneira deles fazerem o curativo. Fala, gente, será que não piora, né? Porque pegou uma toalha lá toda usada do banheiro, enxuga e tal, mas no decorrer do filme a ferida vai cicatrizando, né? Eu achei muito intenso essa figura e possivelmente tinha a ver com a relação deles, né? É a relação afetiva que fazia curar a ferida, né? Naquela loucura toda, naquela escassez de recurso, mas é um afeto que germina, né? E, e impediu, né, a infecção e a pele foi ficando renovada, né? Interessante essa lembrança do machucado, né? Como diz, a gente pode usar esse ponto como um fato selecionado do filme, né? A cicatriz, né? O machucado, né? Porque na medida que você fala, né, Sibeli, parece que o filme fica em torno disso, né? Desses machucados que precisam de cicatriz, né? É curioso que o Nani, pelo que eu imaginei que ele fosse um enfermeiro, assim, né? Uma pessoa assim, quer dizer que ele cuida de ferimentos ou machucados e, né? Tem essa função assim cuidadora, né? E ele cuida do rapaz, né? Ele começa a cuidar do rapaz, né? É. Euridice, pode falar. Pode abrir o som. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Uhum. sim. Sim, sim. Então, é interessante porque eu estou fazendo aqui uma ligação do filme com o texto do Luiz, né? Porque assim é um filme que a gente sai angustiado, né? Assim, é um filme pesado, é um filme muito denso. E eu vou somar com essa questão que a Cibele está falando aí da cicatriz, né? Porque assim tem uma cicatriz muito feia que aí vão, né? Isso vai sendo elaborado. E o texto do Luiz parece que dá uma certa, né, traz uma certa leveza, né, e uma certa esperança, né? Quer dizer, eu fiquei, né, eu já tinha tido, né, até acesso a esse trabalho do Luiz, eu já tinha escutado ele
ele, né, sabe, fazendo essa leitura e essa apresentação. Mas hoje eu fiquei pensando nisso, né? Quer dizer, nessa somatória do filme e do texto, né? Parece que traz uma esperança, né, de que essas relações, elas são possíveis, elas são, sabe, elas são possíveis, elas são até aí cabíveis, né? E isso pode acontecer. Então, achei interessante essa complementação, né? Essa complementação do filme com o texto do Luiz. Eu acho que foi uma boa junção. E eu acho, Luiz, que você podia até quem sabe, mandar, né, esse conto para o Nanini. Quem sabe não sai aí esse Greta 2, né? Né? É até um filme né, um pouco mais esperançoso. É, mas você tocou num ponto tão importante que é a questão da esperança, né? Porque a dureza da vida, né? E de algumas pessoas parece que a vida é muito mais difícil. Você vê que a questão da esperança está presente, né? Sim, e foi uma boa complementação, né? Eu É, acabei de até aí assistir o filme, né? Aí novamente. E aí eu lendo, né? Assim, eu te ouvindo, né? O texto na sequência, eu falei, olha só que coisa, né? Que coisa interessante. hum. Parabéns pelo texto. Eu fico pensando, né? É um universo que já foi muito marcado pela prostituição, pela promiscuidade, né? E aí eu fico pensando, me ocorre uma pergunta, né? Em razão do quê? É em razão da dinâmica, né? Da vida psíquica dessas pessoas? Ou essas pessoas não encontraram uma outra forma de existir, né? De existência no mundo? A Rosa estava falando, é Rosa, né, Rosa? É Rosa, é Rosa. Dos É, plantões, né? E de que ela atende adolescente. Eu estava lembrando de um adolescente que eu atendo, e ele é gay, e ele sofre muito, ele é muito solitário, muito solitário. Só que eu acho que ele ainda não se dá conta do tamanho da solidão dele. Porque é muito complicado um adolescente gay que está dentro de um universo que diz pouco dele. Diz uhum, pouco. Ele não tem um mundo fora do qual ele possa se identificar. Se tem, são pequenas beiradas. Aí o Fernando também está falando dos guetos, né? Hoje em dia quase também não tem gueto mais, né? Tem uma coisa estranha, né? Assim, mudou muita coisa, né? As baladas que a moçada ia, hoje em dia são festas, né? Não tem mais assim. É muito difícil você pensar que existem as boates beltranas e ciclanas e tal. Tem ainda, né? Óbvio, né? Mas é muito diferente de como já foi um dia. E esse jovem, ele fala sobre. Ele não tem, eu acho que ele não tem a dimensão do que ele está sofrendo, porque ele não tem uma outra referência do que é viver no mundo onde ele encontra alguém que ele possa conversar sobre a experiência que eles estão vivendo, né, na adolescência, né? Que é esse sair do grupo familiar e se voltar né, para esse outro mundo. E de repente você não encontra nada que acolhe do outro lado, né? Quer dizer, na turma de sala de aula dele, de terceiro colegial, são 40 alunos. Só tem ele, gay, né? Só ele. Talvez na escola que ele frequenta, deve ter um ou outro colega lá. Então, é um mundo solitário. E eu fico pensando assim, que será que a prostituição, a promiscuidade, isso também não é um tapa na cara de um mundo que não oferece acolhida, né? Que não tem um lugar saudável para poder receber pessoas de todos os tipos, de todas as cores do arco-íris, né?
a gente tem um hábito de pensar que é um sintoma, né? Exclusivo de um mundo, de uma organização psíquica. E eu não sei se o sintoma não é maior do que o que a gente imagina, né? Ele tá num mundo que não um mundo que mata, né? Se a gente for ver, né? As pessoas trans, os travestis, né? Eles morrem cedo. A Betânia, que deve ter hoje uns seus, eu imagino que deve ter uns 65 anos. Ela é uma sobrevivente. Só de imaginar que ela carrega no corpo quantidades imensas de silicone injetados, né, pelas amigas, né, que elas iam para os lugares, né, que acolhiam elas, né, quem acolheu a Betânia? A prostituição acolheu, a casa de prostituição. Era lá que ela tinha contato com as amigas. Era lá que elas faziam as experiências de botar silicone uma na outra. E aquilo dói, porque aquilo inflama. Aquilo é duro, vai ficando duro, vai ficando é muito doído você ver, né? De perto isso, né? O Luiz, filme ajuda, né, a gente, né? Luiz, eu sei que a situação é muito difícil para sobrevivência porque não consegue emprego. Essas pessoas não conseguem Não emprego. conseguem. Uhum. Então, o jeito de ganhar dinheiro é na prostituição e no sexo. Então, vai por um caminho assim que não tem quase opção mesmo, né? Tem uma série é das melhores séries que eu já vi até hoje, já tem alguns anos que eu já vi, que só tem no canal, infelizmente só tem no canal Disney, mas se chama Pose, Ah, Pose. eu assisti Pose. É Uhum. espetacular, Espetacular. espetacular. Uhum. E um ator, aquele ator, o negro que faz o papel principal, é espetacular o É. ator, né? Mas Uhum. mostra isso, quem não assistiu, mostra isso, as baladas em Nova York, lá dos anos 80, né? Que, Uhum. que mostra bem isso. Os gays e os travestis, eles são expulsos das famílias e eles montavam famílias de acolhimento entre eles, né? E Aham, para aham. poder viver, né? E formavam outra família, né? É Sim, muito legal sim. essa série. Quem Ah, puder assistir, é bem espetacular. lembrado, é verdade. Essa É série é muito interessante. Muito muito, interessante. muito interessante. E aí é a época das músicas de discoteca, né? Discoteca, E aí a Madonna lança uma música que faz referência a esse povo todo, que ela também frequentava esse universo aí. Aí por isso que ela virou a rainha dos gays, porque ela aham, fez a aham. música dos gays entrar na parada e virar sucesso mundial, né? Então eles têm adoração pela Madonna, né? É verdade. É. Mas quem não assistiu, veja que é muito bom, gente. Muito bom. Mas, Fernando, pode repetir o nome da série novamente? Pose, Pose. É só isso o nome, Pose. É, beleza, É muito bom, obrigado. né? Oi, Luiz Paiva, Luiz Fernando e todos que estão Oi. online. É Cássia Oi, aqui de Marília falando. oi, É, Cássia. eu tinha te ouvido no congresso, né, sobre esse trabalho que eu achei muito interessante e fiquei pensando numa ligação com o filme, que o filme é todo escuro, né? E a gente fala da angústia e tal, que claro que tá, acho que mais presente nessa com essas pessoas que não têm um lugar, mas você traz para a luz, né, para um domingo, num café da manhã na padaria que você encontra lá entre, você falou entre pães, beijinhos e bem casados, né? Você É, coloca eles no meio, né, na roda ali para conversar e trazer um casal que vive normalmente, né, que tem uma vida, né? Hum. E isso disso ser possível, não precisar ficar sempre no escuro, né, no under que não aparece e é só depois que cai a luz do dia. Então, achei isso muito interessante, né, do seu trabalho. uhum.
Uma outra coisa que me chamou a atenção é que, assim, tem a questão da sexualidade, mas para mim ficou mais evidente a questão dos cuidados mais básicos, o banho, a comida que ele oferece, e que isso tem menos elaboração, tem mais cuidado com o corpo ali, com alimentar, com limpar. Ele fala, vai tomar um banho, você está precisando de um banho e tal, do que a questão da Uhum. sexualidade em si, né? Então, isso tudo, você vê a angústia, o desamparo, né, que já foi comentado, como acho que isso ganha cena, mais do que a sexualidade em si, que pode, né, ser vista como algo, poderia, né, ser vista como algo anormal, né? Então tem muito do humano, né, das angústias e das necessidades humanas. Eu achei muito bom estar aqui. Obrigado por você ter compartilhado com a gente aqui, viu? Obrigado, Cássio. Eles moram aqui próximo à minha casa, é o meu consultório, sabe? Eu já os conheço de vista, né, há muito tempo. Eles sabem quem eu sou, eu sei quem são eles. Eu utilizo dos serviços do Fernando porque ele tem uma oficina e uma bicicletaria, né? Hum. E ele promovia. Eu lembro quando eu era moleque, ele tinha ele fazia um evento aqui no bairro que era uma corrida de bicicletas, aquelas bicicletas de alta velocidade, né, de maior velocidade, as speeds, né? Então ele sempre foi um cara ligado ao esporte, o Fernando, e tinha a oficina dele, tem a oficina dele, e quando eu preciso eu levo lá as minhas bikes, né? E eles moram hoje assim, é numa avenida bem movimentada aqui no meu bairro, né? Eles têm um sobrado, eles construíram juntos esse sobrado, a oficina é embaixo, né? E eles moram em cima. E então tá bem aqui perto. Eu sempre estou com eles assim por perto, né? Eu achei muito legal ter podido trazê-los aqui para o meu mundo, né? Para eu poder entrar no mundo deles. E eles, né? Ele perdeu muitos clientes, ele disse, né? Depois que eles começaram a morar, né? Que eles foram morar juntos, isso ficou mais claro, mais assumido. Ele nunca mais fez o campeonato dele, era anual o campeonato dele aqui, né, no bairro. Ele nunca mais fez o campeonato porque as pessoas não queriam mais se inscrever. E ele perdeu vários clientes também na oficina dele, né? Nossa, olha que coisa, como o mundo fecha, né? Fecha, né? Vai isolando a pessoa. Nossa, é terrível, terrível, É terrível, terrível. né? Nossa, É terrível. interessante, a gente sabe disso, né? Mas quando a gente conversa com essas pessoas, né? Porque eu fico imaginando, nunca um travesti entraria no meu consultório para fazer análise. Eu acho que não. No máximo, a gente teria que ir para um serviço público, né? Ou trabalhar dentro do cenário deles, se quiser fazer um trabalho com eles, né? Ajudar de alguma forma. Né? Eles não viriam, nunca aqui, né? Talvez eles nunca pensariam na possibilidade disso na vida deles, né? É. Posso estar enganado, de repente pode ter algum analista que, né, tem um espaço e as pessoas procurem ele, né? Não o cara gay e tal, né? Mas um travesti, Travesti, é. né? E sofre, né? Pressão muito grande, né? Quando você fala que o rapaz que, você atende, que é o único na classe que é gay,
ele tá tipo solitário lá Ele tá. né? Uhum. É, é difícil, ainda mais nessa época assim, jovem, né? Assim, que tem essa necessidade de fazer parte de grupos, né? E hoje a gente vê isso, a pressão, por tudo que é mídia que tem, a pressão é muito grande, né? Muito grande. E é marcante porque há um tempo atrás ele tinha as amigas, né, e os amigos, né, e até então isso não era um problema, porque a questão da sexualidade, dos interesses ainda não estava tão presente. Na medida que isso foi se tornando um pouco mais presente, aí a coisa fica mais difícil, porque ele fala das amigas, mas as amigas estão vivendo coisas que ele não está vivendo. Os amigos estão vivendo outras coisas que ele não faz parte. Então ele não tem um lugar para ele. Ele está sem lugar. Um adolescente, né, não tem um lugar. Né? Ele vai ter que Talvez achar ele o grupo de referência dele, assim, não, com identidades comuns, né? Ele vai ter que achar esse vai grupo, ter né, que para achar. sobreviver. Uhum, é, É. uhum. Agora, na questão da clínica, o que a gente tem tido, assim, muitos relatos dos nossos colegas que atendem adolescentes que estão fazendo a transição, né, para mudança de sexo, porque é um processo muito longo, né, e muito trabalhoso, que demanda mesmo muitas interrogações, né? Por exemplo, uma coisa que eu tenho ouvido assim falar, a importância da gente poder conversar intensamente sobre as mutilações, né? Por exemplo, tirar o seio, tirar o pênis, como frequentemente depois as pessoas se arrependem enormemente. Não sei se vocês têm ouvido sobre isso, né? Inclusive o casal que você contou, Luiz, me chamou a atenção também, porque não houve nenhuma mutilação, né? Que eles consideram o corpo, a natureza, né? Que você falou como um todo. E a natureza é aquela. Porque o arrependimento, né, nesse processo é muito grande. Vocês têm ouvido sobre isso e relatos, né, nesse sentido, da condução das análises, né? Eu estou lembrando aqui de um trabalho agora, último congresso em Portugal, né? Eu apresentei lá um trabalho, mas aí era sobre mente primordial, mas um colega que apresentou comigo, ele é um português, ele trabalhava no ambulatório, trabalha no ambulatório de assistência à população trans, né? E em Portugal. Daí ele contou uma situação que ele acompanhava de um homem, né, de uma mulher trans, na verdade, né? Ele nasce com um corpo biológico masculino e ele vai passando pela transição. E no ponto de na análise, né, eles estavam, é uma análise que ele fazia, mas era no serviço público de lá, né? E chegou um momento que, aí eu achei muito interessante o trabalho, porque para mim foi uma novidade, né? A mulher trans estava na hora de pensar, né, se ela faria redesignação sexual, né? No sentido de tirar o pênis, né? E fazer uma adaptação de uma vagina, uma quase vagina ali, né? E ela chegou ao ponto de falar, não vou fazer isso, porque as consequências não são tranquilas, né, gente?
É muita adaptação que é necessário fazer para fazer uma cirurgia dessas, né? Não adianta que você vai sofrer infecções, você vai sofrer dores, não é uma coisa simples, né? E ela sabia de como era isso, porque ela estava no ambulatório que explicava isso para ela, né? Ela, ela chegou que é muito diferente da Betânia. Eu acho que é um ponto que a gente precisa pensar também, porque para ela o pênis, ter ou não ter pênis, era insignificante. Tão insignificante que ela não precisava mais fazer a cirurgia. E outra, ela não usava o pênis enquanto órgão sexual para Uhum. ter prazer e para dar prazer para um companheiro, né? No caso, ela era uma mulher trans hétero, né? Porque ela se relacionava com homens, né? Não com mulheres. Que ela poderia ser uma mulher trans homo, né? Mas não. E eu achei muito curioso, porque foi a primeira vez que eu escutei um relato de alguém que trabalha no ambulatório, onde existe várias possibilidades, né? Que não necessariamente a cirúrgica, né? E aí tem uma diferença, né, Sibeli? Porque apesar de que, você vê, a gente tem uma deputada, chama Erika Hilton, não sei se vocês já ouviram falar, Sim, né? ótimo. Ela é muito expressiva, né? É. E aí ela mesma confunde os termos, não sei se confunde, né? Mas eu acho que ela trabalha com uma militância, né? Então ela coloca tudo dentro do mundo trans, né? E ela não faz uma distinção entre o que que é trans e o que que é travesti, né? O travesti, ele tem uma condição muito diferente. Por exemplo, a Betânia aqui, né? Ela fala, ela ficou horrorizada de imaginar, né, que uma mulher trans fez uma cirurgia e tirou o pênis. Ela é um buraco, né? Não sou dessas que vou ter buraco, porque ela tem orgulho de ter um pênis. Ela quer o pênis. O pênis para ela é muito importante e é usado na relação sexual, né? Eu fiquei surpreso quando o Fernando falou, sim, nós usamos tudo, né? E ele é muito tímido, né? E eu falei, poxa, né? Ele que falou, nós usamos tudo, nem foi ela, né? Quer dizer, então ela está dentro do universo do travesti. A mulher trans, o homem trans, tem uma característica psíquica bem diferente, né? Uma organização psíquica bem diferente. Só que aí, no meio político, né, das militâncias, eu acho que eles colocam tudo como se fosse uma coisa só, né? Eu até me perguntei, mas será que a Greta do filme era uma mulher trans ou era um travesti, afinal de contas, né? Uma vez eu vi um documentário que tinha um casal também. Até então parecia um travesti com um homem, moravam no sertão. E é interessante que a comunidade gostava deles, ele estava inserido na comunidade, bem uma cidadezinha de interior no sertão. E era um documentário sobre essas questões trans, né? Queria até lembrar o nome desse documentário. Vou pesquisar e qualquer coisa eu mando para vocês. E aí, o que que aconteceu com ela, né? Travesti trans. Ela foi se dando conta, ela ouviu, né, uma palestra que até então não se tinha essa nomenclatura de existir essa transexualidade. E ela ouviu uma palestra e ela quis entender sobre aquilo. Ela ficou muito curiosa. Como é que é isso? Um corpo masculino, uma identidade que é feminina, e aí, né? E ela ficou muito curiosa de saber disso. Aí o marido chegou em casa, né? E ela falou assim para o marido: Olha, eu quero te contar uma coisa. Você pensou que casou com um homem vestido de mulher, mas você casou com uma mulher. Entende? Quer dizer, ela se deu conta, né, de que em termos de identidade, né, ela era uma mulher. Ela não era um travesti.
né? Que, né, ela foi encontrando um lugar diferente, né? Já uma senhora, né, com bastante idade, né? O cartunista, né? O cartunista lá, Laerte, Laertes, é um caso desse, né? Ele, que eu saiba, ele não fez cirurgia para tirar nada, mas ele está vestido de mulher, né? de mulher. Agora, Uhum. isso mostra que a sexualidade, eh, em termos psicológicos, não tem nada a ver com o corpo físico em si. Não São coisas tem, assim né? totalmente autônomas, quase, né? Às vezes Uhum. coincide uma coisa com a outra, ou pode ser completamente embaralhado, né? Sim, é. É. O Freud ia dizer, ó, tá vendo? A sexualidade é, perversa, polimorfa e tudo mais, tá aí, né? Uhum. Tá aí. Sim, A sim. mostra, né? É. Hum. Ó, eu queria só colocar uma coisa assim, eu também não tenho um aprofundamento em como é que estão as questões de legislação com relação a esse aspecto, mas a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, elas têm, assim, têm um trabalho intenso já há algum tempo com relação a essa questão das cirurgias, porque estavam sendo realizadas muito precocemente sem um trabalho emocional, sem uma compreensão melhor, inclusive nesses aspectos aí que estão sendo colocados, né, de o que realmente é essa situação para uma pessoa muito jovem, né? Então, existe atualmente legislação, então, o que leva a ter um tempo maior para um conhecimento maior, para diminuir Uhum. esse tipo de questão, né? De repente, a pessoa se submete a um processo desse tipo e se arrepende porque não era bem aquilo, aquilo não foi bem trabalhado e compreendido. Então, isso eu sei que já existe, né? Uhum. Será que tá bom para nós? Hein, gente? Hein, Luiz? Quer falar mais Vocês quem alguma coisa? sabem. Vocês quem sabem. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Eu achei a conversa até aqui muito boa. Ah, Também tem tô mais gostando. comentário, tem mais um comentário. É, eu vou ser breve. A minha família, é, teve um rapaz, né, um primo meu, que desde criança era notável o jeito dele, sabe? Desde criança. Eu, com 10 anos de idade, eu fazia crochê, eu gostava muito, tricô, e ele vinha de visita com a mãe na nossa casa. Eles moravam numa outra cidade. Ele chegava perto de mim e falava: prima, eu quero aprender a fazer isso aí, prima. E eu ensinei, né? As pessoas ficavam assim falando para mim: não ensina, não, não fala isso para ele. Eu vou falar, vou ensinar. E ele aprendeu. Ele aprendeu, ele fazia, ele gostava, mas ele tinha todos os jeitinhos assim, sabe, de um menino que bem feminino, bem feminino. E ele foi crescendo, a família muito grande, família de 9 irmãos, né? E todos homens, e ele era o caçula, então ele tinha essa situação aí, muito sensível, muito delicada, porque o pai era um italiano muito brusco, sabe? E ficava dizendo assim, quando ele estava maiorzinho: você tem que casar. Eu não quero filho meu assim como você tem que casar. Ele era um grande bailarino, uma pessoa muito querida, e num período ele começou a fazer par com uma bailarina. Eles eram um casal bailarinos muito, muito bons assim, sabe? E tanto falaram, tanto fizeram, ele sofria muito, ele vinha na minha casa, chorava, sabe? Nós morávamos em cidades diferentes, estádios diferentes, mas ele vinha na minha casa. E a minha mãe dizia: você não pode receber essa criatura na sua casa, sabe? Era tão forte, né? Tão massacrante. E aí ele com essa bailarina começaram a ter ter momentos assim mais
mais próximos de menina com menino, homem, mulher, né? Se casaram. Ele se casou para Olha, poder se ver livre da cobrança, né? Era tão forte, ele preferiu se casar para se ver livre. Daí tiveram um filho, uma menina, uma graça menina. Em uma viagem de carro que eles estavam fazendo, perto de Curitiba, sofreu um acidente. Morreram os três. nossa. Morreram os três. Eu, até hoje, quando eu falo, me arrepia, sabe? Aham. Porque eu pensei assim, gente, preferiu morrer, né? Não sei lá como é que foi o acidente, eu não fiquei sabendo. Mas morreu a mulher, ele e a criança. Então, para ver como é algo tão bruto, né? É horroroso o que a É gente violento, vê né? até hoje, né? É violento, E né? violência É. demais, e ele se sentia totalmente deslocado, totalmente deslocado. Aí resolveu casar, teve essa criança, uma menina, era isso que eu queria passar, porque é horrível, é horrível. Não dá para saber o sofrimento. Mara, tá aí, Mara? Tá escutando? Mara? Tem uma historinha de um sobrinho nosso. A Mara, tá aí? Eu estou ouvindo. Ah, não quer contar do Filipinho? Como é que ele, desde pequeno, tinha uma tendência assim de gostar tudo de rosa, que nem mulherzinha, e os pais queriam que ele aprendesse a andar de bicicleta, fazer coisa de homem, né? É. Então, o Filipinho, ele ia em casa e eu fazia uns anjos de arame, assim, e ele escolhia sempre tecido cor-de-rosa, sabe? Ele era uma coisa mais linda do mundo, ele é lindo, e ele escolhia rosa e eu queria morrer, porque ele tinha uma terapeuta que tinha pedido para não dar boneca, não fazer. E ele só escolhia boneca, anjo, cor-de-rosa, tudo. E aí, enfim, a mãe dele, eu perguntava para ele assim: Você tá com o anjinho pendurado na sua cama? Ele falava: Não, a mamãe mandou eu guardar na gaveta. E aí teve uma história que a gente estava de férias na Serra. E ele foi para a cidade com o pai. Ele não queria jogar futebol, o pai queria que ele jogasse, ele ficava olhando os meninos jogar futebol, ele não gostava. Aí ele falou: então vamos comprar uma bicicleta. Ele falou para o pai dele: tá bom, vamos buscar então a bicicleta. Aí comprou a bicicleta. Chegou em casa com a bicicleta, virou um rolo, que ele não queria andar de bicicleta, ele tinha medo de andar de bicicleta, e o pai forçando ele a andar de bicicleta. Eu sei que saiu um chororô. Eu e Luiz Fernando pegamos o Felipe e saímos com ele, conversando com ele, né? E falando: Felipe, mas se você não quer a bicicleta, não quer andar de bicicleta, por que que você deixou seu pai comprar a bicicleta? Ele falou: ai, acho que era melhor eu ter comprado um violão. Hum, hum. Ai, Ai, meu Deus, coisa mais linda. É mesmo, tio. Eu devia ter comprado. Será que não dá para trocar a bicicleta por um violão? mas era uma tendência dele desde criança. Ele já era um jeitinho assim, afeminado, desde criancinha, desde pequenininho. É. É. Obrigado, Mara. Nada. Podemos parar por hoje, então? Luiz, podemos parar por hoje? Podemos sim. Uhum. Rosa, quer falar? Quer terminar aí, Sibeli, encerrar a reunião, Sibeli? O próximo filme, né, em Ah, agosto, Hair, agosto, o filme Hair, são Ah, isso, convidados são dia todos primeiro de agosto, dia convidados, os primeiro de que estão agosto. aí na net e aqui. Como a gente já tem a programação, estou lembrando desse É, pedaço, bem tá? lembrado. Então, da minha parte, que eu sou da Diretoria de Cultura, agradeço muito, Luiz Paiva. Passo as palavras também para a Sibeli fazer as
palavras finais. Obrigado, viu, Luiz, pela participação. Obrigado Obrigado a todo você, mundo Luiz. que esteve presente aqui. Obrigado. Luiz, então, vai aqui o abraço de todo o grupo para você. Nós agradecemos muito a sua presença, a presença do Eurídice, e falar assim que agora vocês aprenderam o caminho, Aham. viu? E muito obrigada, assim, pelo belo trabalho que você nos apresentou, viu? Eu Muito também obrigada. eu agradeço também muita oportunidade de poder conversar temas difíceis, né? Porque a Né? gente precisa de grupo para tratar de coisas tão difíceis, porque senão a coisa não anda, né? E é uma oportunidade estar com vocês também, muito boa, muito calorosa. Eu agradeço também, tá? Obrigado, Luiz. Obrigado ao Sidney Abraço, também aí. Luiz. Isso para Obrigada. nós. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos. Obrigado, Tchau. Gisela. Até mais. Até mais. Tchau, até logo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Luiz. Prazer em Obrigado. conhecê-lo. Prazer é meu. Tchau. Tchau. Tchau.